A gente aprendeu com Isaac Newton que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a resultante das forças que estão atuando sobre o corpo vai gerar uma aceleração, ou seja, uma mudança no vetor velocidade. Isso indica pra gente que quanto maior o tempo de atuação da força resultante, maior é o tempo que o corpo vai estar submetido a uma certa aceleração. E daí, maior vai ser o tempo que o corpo vai estar submetido a uma variação do seu vetor velocidade. E daí, Marivaldo, onde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: o efeito da aplicação de uma força depende do tempo de aplicação dessa força. E daí eu vou apresentar para vocês uma grandeza nova que leva em consideração o tempo de aplicação da força. Essa grandeza é o que nós chamamos de impulso. O que nós chamamos de impulso de uma força corresponde à força aplicada multiplicada pelo tempo de aplicação desta mesma força. Mais uma vez, tempo é um número, uma grandeza escalar, e um número positivo. Se eu tenho um número positivo multiplicado por um vetor, eu vou encontrar um outro vetor com a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, o que nós chamamos de impulso é uma grandeza vetorial que tem como intensidade o produto do módulo da força pelo tempo de aplicação dela. A direção do impulso é a mesma direção da força que foi aplicada. E o sentido do impulso é o mesmo sentido da força aplicada. Então, para fixar, o impulso é uma grandeza vetorial que corresponde ao produto da força aplicada pelo tempo. Sendo assim, o impulso é uma grandeza vetorial, cujas características são: intensidade ou módulo do impulso, corresponde ao módulo da força vezes o tempo. Direção do impulso, a mesma direção da força que foi aplicada. E o sentido do impulso, o mesmo sentido da força aplicada. Primeiro exemplo: uma força age sobre um corpo durante 2 segundos, na direção vertical, orientada de baixo para cima, com intensidade de 20 newtons. Dê as características, direção, sentido e intensidade do impulso dessa força. Então vamos lá? O impulso corresponde ao produto da força pelo tempo. Então a intensidade do impulso corresponde ao valor da força, ou seja, a intensidade da força, multiplicado pelo tempo de aplicação da força. Ou seja, o impulso corresponde a 40. 40 o quê? Qual a unidade de impulso? Unidade de força, newtons, vezes unidade de tempo, segundo. Ou seja, newton vezes segundo. Então, qual a intensidade do impulso dessa força? 40 newtons vezes segundos. Ou, se preferir, 40 newtons segundo. Agora, qual a direção do impulso? A mesma direção da força, ou seja, a direção vertical. E qual o sentido do impulso? O mesmo sentido da força, ou seja, de baixo para cima. Então, o impulso aplicado por essa força tem uma intensidade de 40 newtons segundos, a direção vertical e o sentido de baixo para cima. Segundo exemplo, uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine. Letra A. O módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. B. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. E, Marivaldo, agora complicou. A força é variável. Como é que eu vou calcular o impulso? Então, mais uma vez, vou chamar a atenção para uma coisinha aqui de extrema importância aqui na física, para a gente resolver problemas aqui no ensino médio, que é justamente o seguinte: sempre eu devo dar uma olhadinha nas grandezas que estão aqui, no gráfico. O que é que acontece? Eu tenho aqui a força, tenho aqui o tempo. O produto da força pelo tempo me dá um impulso. Isso me garante que a área limitada entre o gráfico e o eixo do tempo vai me dar o impulso. Ou seja, esta área, ela é numericamente igual ao impulso. Porque, é claro, a área é um tipo de grandeza. Impulso é uma outra grandeza que não tem nada a ver.
Então, os valores coincidem. Então, por isso que eu coloco um N aqui em cima da igualdade. A área é numericamente igual ao impulso. E daí, se eu calculo essa área, eu tenho a intensidade do impulso. Então, vamos lá? Eu tenho aqui um trapézio. Então, como é que calculo a área do trapézio? A área do trapézio corresponde à base maior, 6, mais a base menor, 2, vezes a altura do trapézio, 12, dividido por 2. Então, esta área corresponde a 8 vezes 12 dividido por 2, 6. Então, a área deu 48. Isso significa que a intensidade do impulso corresponde a 48 newtons vezes segundo. E agora, na letra B, o que é que ele quer saber? Ele quer saber a intensidade de uma força constante que produzirá este mesmo impulso, ou seja, 48 newtons vezes segundos, no mesmo intervalo de tempo. Então, o que é que ele quer? Ele quer uma certa força constante que vai produzir o mesmo impulso no mesmo intervalo de tempo. Isso é o que nós chamamos de força média, que mais adiante vamos perceber que é algo muito importante, uma grandeza importante para a gente na resolução de alguns problemas. Então, basicamente, o que é que eu quero? Eu quero uma força constante que vai produzir o mesmo impulso, ou seja, que vai produzir a mesma área. Então, fica fácil porque eu sei o valor dessa área, 48. Então, o impulso eu sei que é igual à força vezes o tempo. E eu sei que o impulso gerado por essa força corresponde a 48. E eu sei o intervalo de tempo da aplicação da força, 6 segundos. Ou seja, essa força média corresponde a 48 dividido por 6. Ou seja, 8 newtons. Ou seja, eu tinha aqui uma força variável que produziu um impulso no corpo de 48 newtons vezes segundos. Uma força constante que consegue produzir esse mesmo impulso no mesmo intervalo de tempo. Essa força é o que nós chamamos de força média, e para esse caso específico, ela corresponde a uma força de 8 newtons.